Oi gente, tudo bem? Aqui é Leonardo, mãe da Headphone, com mais um vídeo de um fone da AudioDream. Quem acompanha o canal já conhece a marca, né, e sabe que é uma fabricante brasileira de fones moldados. Eles nasceram para fazer fones destinados para o mercado profissional, né, com aqueles monitores de palco, que é o que os artistas usam em palco, né, para poder se escutar, né, fazer monitoração. Mas eles têm cada vez mais enveredado para o mercado audiófilo, né, fazendo produtos realmente superlativos. Eles agora lançaram mais um modelo, que é o Omnia. Só que o interessante é que ele não é exatamente um novo topo de linha. Ele não substitui ou fica acima do Somnium ST, que é o meu in-ear favorito, né? Já testei ele aqui no canal, dá uma olhada aqui caso você não tenha visto. Ele, na verdade, ele fica ao lado do Somnium ST. Ele tem, a diferença é que ele tem uma proposta, né? Uma configuração um pouco diferente, né? E uma proposta um pouco diferente. Isso já começa desde a configuração. Enquanto o Somnium ST tem 8 armaduras balanceadas por lado e 4 falantes eletrostáticos por lado, o Omnia, assim, pelo que eu sei, é provavelmente o primeiro in-ear do mundo que tem uma configuração como essa, né? O in-ear Custom. Ele tem 2 armaduras balanceadas para graves, um falante planar magnético para médios e 4 falantes eletrostáticos para agudos. Então, em termos de configurações, é como se ele fosse a mistura do Verso e do Diaboli, tá? 2 que eu já testei da marca também. E aí é o seguinte, eu sei que muita gente já vai reclamar, tô acostumado já com isso, já entendi que não tem como mudar a ideia das pessoas, né, explicar que tipo, tá de acordo com o preço da concorrência, se eu considerar fretes, impostos e tal, mas vamos lá, ele custa R$19.000, então obviamente é um fone bem caro, só que ele tá no preço hoje do Somnium ST. O Somnium ST, quando eu avaliei, ele tava 17, mas agora, enfim, por algumas questões, né, pelo que eu entendi, ele precisou ter o preço aumentado, né? E agora esses dois custam R$19.000. Vou falar para vocês o que eu achei dele. Fisicamente é o seguinte, eu vou começar pela experiência de unboxing, porque a AudioDream tem investido bastante nisso. Olha só, quando eu recebi meu Somnium ST, ele veio nessa case aqui, tá? É uma case estilo Pelican, e aí o meu fone tá, ó, aqui dentro, né? Um negócio legal, entendeu? Aqui com o logo da marca, enfim, é mais ou menos como muitos fones custom vêm, né? Uma case, cara, relativamente compacta, bastante segura para você levar o seu fone por aí. O Omnia não. O Omnia tem uma experiência de unboxing que chega a ser cômica. Tá preparado? Essa é a case do Omnia. É isso que vocês estão vendo aqui, que mal cabe nessa câmera aqui de cima. É assim que o Omnia... peraí, deixa ela focar, que ela tá pensando. Foi. É assim que o Omnia vem. É uma case, como vocês podem ver, monstruosa. Estilo Pelican também, sabe? Tem o logo aqui da AudioDream, né, numa plaquinha metalizada. E aí, ó, tem isso aqui pra você levar, aquele aliviador de pressão. Né? É uma case de voo, cara. Que é como eles enviam agora o Omnia. Aí você abre aqui, tem as travas. Peraí. E aqui dentro você tem, ó, peraí, aqui em cima o logo da AudioDream também na espuma. Aqui você tem o fone com os acessórios, né? Ele tem um adaptador para P10, algumas ponteiras e uma escovinha, para limpeza. Aqui, bem tradicional. Obviamente a case não é tradicional. E aqui tem uma outra case, tá? Essa sim, mais conveniente, menorzinha, para você levar para lá e para cá o seu fone, né? De uma forma um pouco mais conveniente. E aqui dentro, enfim, já é um formato para você guardar suas coisas. E ela tem aqui dentro 2 andares também. Porque aqui embaixo tem um espaço que você pode colocar algumas outras coisas e aqui que você pode meio que tirar pedaços e colocar alguma coisa aqui. Tipo, é feito para você poder levar um player, um amplificador, alguma coisa do tipo, né? Então essa case ela é meio que feita para que você consiga levar aí meio que um sistema inteiro. Deixa eu tirar o fone daqui. Já vou falar dele. Mas assim, o que eu acho? É claro que é uma case que tá meio que apelando para a experiência de luxo que eles buscam trazer hoje em dia, né? É claro que é exagerado, né? Enfim, não dá para dizer que uma case dessa não é uma coisa exagerada para um negócio que, no final das contas, é desse tamanhozinho aqui. Mas assim, eu acho que muitas vezes quem tá investindo quase R$20.000 num fone quer exatamente isso, né? Quer uma experiência... meio que assim, cara, luxuosa, né, suntuosa, exagerada e tal. Então, eu acho que tá de acordo com o público, mas certamente não é, assim, uma coisa que eu, por exemplo, optaria por ter.
Né? Porque pra mim, imagina, não tem nem onde colocar isso. Então, assim, eu prefiro uma coisa um pouco mais simples, mas eu acho que muita gente, né, muitos clientes deles exatamente vão querer um negócio desse mesmo, enorme, gigante, pra ficar lá, pra mostrar e tal. O que não é uma crítica, tá? É só, né? As pessoas têm suas preferências. Então, eu acho que, assim, pro público, eu acho que faz sentido ter uma case como essa, porque, cara, isso, obviamente, né, faz com que seja, de fato, uma experiência mais luxuosa, né? E no fone em si, eu não vou falar tanto assim, porque ele, tipo, essa daqui é a versão universal, tá? E eu acho que, normalmente, assim, quem vai optar por um fone desse preço, né, vai num customizado, né? Eles têm a versão normal, tem a versão customizada, e eu acho que, assim, o universal ele acaba nem funcionando tão bem assim, porque um fone com essa configuração fica muito grande. Então, assim, tipo, o encaixe não é a melhor coisa do mundo, sabe? Ele fica bem pra fora nas orelhas, assim, certamente, tipo, cara, bem mais do que eu gostaria, né? Mas, de novo, tudo bem, porque eu acho que os clientes de um fone como esse certamente vão optar por uma versão customizada. E na customizada, a gente, assim, como vocês sabem, né, se você acompanha o canal, a Audio Dream é capaz de fazer, cara, verdadeiras obras de arte. Pô, o meu próprio Somnium ST é um negócio que eu acho, assim, absurdamente bonito. Já mostrei, né, no vídeo dele, obviamente, no unboxing também, mas, cara, isso aqui é sensacional, entendeu? Então, cara, basicamente, a Audio Dream ela vai fazer o que você quiser, tá? No caso de um fone custom. Agora, uma coisa que eu não fui tão fã aqui é do cabo. Eu não sei se esse cabo aqui é o cabo que vem por padrão, eu acho que não, tá? Eu acho que ele é opcional, mas o que eu acho? Assim, é um cabo que eu acho que eles estão fazendo, e visivelmente é um cabo sofisticado, sabe? Imagino que ele seja de prata, mas é o seguinte, eu achei ele muito rígido, assim, é um cabo muito duro, sabe? E, consequentemente, ele acaba se tornando muito microfônico, é um cabo que, assim, quando você coloca o fone, cara, você der um teco no cabo, tipo, lá perto do conector, ele passa. E você escuta ele tremendo, né? Então, assim, eu não fui tão fã desse cabo aqui, porque eu acho que ele já entrou num patamar que talvez seja um pouquinho inconveniente. Eu prefiro o cabo normal, como o do meu Somnium ST, que é esse cabo bem mais tradicional de fones custom. Pode ser simples demais? Talvez. Algumas pessoas acham que é. Eu não acho, tá? Eu acho que é um cabo muito conveniente, que, pô, faz o trabalho bem, né? Um cabo mega padrão de fones customizados. Esse aqui ele vai além, né? Ele é, sem dúvida nenhuma, um cabo, pô, mais sofisticado e tal, mas eu acho que ele começa a ficar um pouquinho inconveniente. Um outro detalhe aqui, fisicamente, né? Isso vai valer tanto para o custom quanto para o universal, é que, como ele usa um falante planar magnético, ele tem orifício de ventilação. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui nessa câmera pertinho. Ele tem, tá vendo aqui, ó, ele tem esses dois orifícios de ventilação, assim como o Diaboli e assim como o Verso, e consequentemente o isolamento dele não é tão forte assim. É um fone que, ao contrário, por exemplo, do Somnium ST, né, ou de qualquer outro fone que seja realmente fechado da Audio Dream, ele traz um isolamento um pouquinho pior. Tipo, quando você coloca, você inclusive chega a escutar um barulho, sabe quando você pega uma concha e bota aqui, que você escuta aquele... É tipo isso, tá, que você tem aqui. Então, o isolamento acaba sofrendo um pouquinho. Em termos de som, é o seguinte... Quem acompanha o canal sabe que o Somnium ST é o meu in-ear preferido, tá? E um dos melhores fones que eu já escutei. Em grande parte, o que acontece é que é o seguinte, eu já tive dois fones da Audio Dream antes do Somnium ST. Eu já tive o AD8, que me encantou pelo detalhamento e transparência extremos, e o Somnium, que seguia um outro caminho, que era um fone muito mais, meio que... mais volumoso, assim, mais forte, mais encorpado, tá? O AD8 era um fone que era mais magro. Era como se eu estivesse comparando, tipo, é como se o AD8 fosse um Sennheiser HD800 e o Somnium fosse um Audeze LCD2, perdão, sabe? Uma coisa meio por aí. Só que o Somnium ST, tá? Que é justamente o que eu tenho hoje, o que ele fez, pra mim, foi mais ou menos juntar uma coisa com a outra, né? E ter essas duas... características em um fone só. Mas, um fone que eu testei depois da Audio Dream e que me encantou muito foi o Verso. Por que o Verso me encantou tanto? Ele tem uma personalidade que pra mim me pareceu muito própria nos médios. E, assim, eu achei que eles são incrivelmente envolventes, tranquilos e sedutores. Então, quando eu fiz o review dele, eu também falei sobre o quanto, pra mim, ele é um fone realmente espetacular. De uma forma diferente, assim, tão bom quanto o Somnium ST, subjetivamente, mas ainda assim um fone muito diferente, mas muito incrível, tá? Em grande parte por essas características que meio que residiam mais na região média.
Inclusive, só para esclarecer uma coisa, cara, porque um negócio que aconteceu, eu acho que seria legal poder falar sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo mais sobre gráficos, a parte objetivista, subjetivista e tal, mas foi o seguinte, eu, depois de ter feito o review do Verso, um tempo depois eu fiz o review do 7 Hz Timeless, e uma vez eu fiz uma live no canal dos apoiadores, onde me perguntaram, porque eu fiz o review do Verso depois do 7 Hz Timeless depois do Verso, e me perguntaram assim, tipo, pô, o Verso é melhor do que o Timeless é melhor do que o Verso? E aí eu respondi uma coisa, tipo, eu falei, cara, objetivamente eu acho que dá pra dizer que o 7 Hz Timeless é um fone mais correto, tá? Mais neutro, mas o Verso é um fone muito mais musical e envolvente. E aí a galera foi à loucura, né? Enfim, cara, tirando de contexto e falando como se eu tivesse, tipo, dito que o Timeless é melhor do que o Verso. Falando, tipo, fizeram meme e tal. E, cara, não é isso, gente. Eu poderia pegar essa afirmação, né, tipo, Timeless é objetivamente mais correto do que o Verso, e trocar Timeless por Audio-Técnica M40X e trocar Verso por Audio-Técnica W3000 ANV, que é um circunaural, edição de aniversário, de $1.200 da Audio-Técnica, edição limitada. O M40X é um fone objetivamente muito mais neutro e custa seus $100 do que o W3000 ANV. Mas qual que subjetivamente traz uma experiência melhor? O W3000 ANV, entendeu? Ele não é tão neutro quanto o M40, mas chega uma hora que não necessariamente importa, não necessariamente você vai querer a neutralidade absoluta, tá? Então, só para aproveitar e falar sobre isso e esclarecer, porque muita gente tava achando que eu tava falando que o Timeless é melhor do que o Verso, e não é o caso. O Verso, como eu já falei algumas vezes, continua sendo um dos 5 melhores in-ears que eu já escutei até hoje, tá? Mas, enfim, vamos lá. O ponto para mim o Omnia é meio que justamente a mistura do Verso com o Somnium ST. É como se você tivesse um Somnium ST com mais graves e os médios do Verso. Os médios que me encantaram do Verso. Agora vamos falar do que isso significa, né? Quais, assim, meio que essa combinação aí, o que isso quer dizer? Quem viu o review do Somnium ST sabe que eu fiquei absurdamente impressionado com os graves daquele fone. Eu fiquei, assim, chocado com a sensação extrema de textura e definição que aqueles graves me trazem. São graves que, assim, em termos de quantidade, me parecem irrepreensíveis. Estão num misto fantástico, assim, entre serem equilibrados, mas ao mesmo tempo não serem sem graça. E em tecnicalidades eles são absurdos, assim. Eu falei, né, são, tipo, cara, os melhores graves que eu já escutei no in-ear e um dos melhores graves que eu já escutei em fones de ouvido em geral, né? Tamanha a qualidade técnica dos graves. O Omnia tem uma pegada um pouco diferente. Ele tem uma quantidade consideravelmente maior de graves do que o AST. É um fone que acaba tendo mais peso, mais impacto e uma sonoridade mais cheia. O ST é mais natural, tá? Mas aqui você claramente tem uma resposta incrementada. Por um lado, isso faz com que eles tenham um excelente peso. Os graves são mais cheios, mas não são exagerados, não tem nenhum tipo de interferência no restante do espectro. É um peso que, assim, ele não tá tão para os subgraves assim, ele chega nos médio graves, mas, assim, é muito impacto, é muita porrada, e não interferem na apresentação. Não é, assim... Eu já falei do Motus, né, quando eu fiz o review dele, que ele tem muito peso nos médio graves e que era uma apresentação interessante. Aqui não chega a ser tão apoiado assim nos médio graves, mas também não é tanto para o sub. Mas, cara, funciona muito bem essa pegada aqui. Eles meio que ficam, em termos de quantidade, talvez no nível do Somnium original... possivelmente entre o Somnium original e o Motus. Eu acho que eu diria que é meio por aí. E para várias situações eu gosto muito disso, né? É um fone que tem realmente, assim, muita vida, muito peso, em grande parte por conta disso. E, assim, ainda com tecnicalidades muito impressionantes, mas nesse sentido, ele acaba perdendo um pouco da textura e da definição do Somnium ST, né? Isso, assim, não tem muito como ter um milagre. Né, quando você aumenta dessa forma aqui a quantidade de graves, você acaba perdendo um pouco dessas tecnicalidades. Eu diria que, objetivamente, os graves do Somnium ST são graves melhores, mas eu vejo como muitas pessoas podem preferir essa apresentação aqui, porque dá pra dizer que ela é mais musical, ela é mais envolvente, né? É meio que assim, a do Somnium ST, ela impressiona mais tecnicamente, mas aqui pode ser que te envolva mais. Dependendo do que você busca, dos tipos de música que você ouve e tal. Assim, no meu caso, varia muito.
Tem situações em que eu prefiro a neutralidade e a naturalidade do Somnium ST, tem situações que eu prefiro o peso a mais que o Omni me entrega. Nos médios a coisa fica interessante. Por quê? Como eu falei, em resumo, o Omnia tem um desempenho nos médios que me lembra muito do Diaboli e do Verso. Afinal de contas, é o mesmo, acho que é o mesmo o falante planar magnético. E, como eu falei nos reviews desse fone, cara, esses médios têm uma personalidade muito marcante, muito própria. Assim, eu acho que suavidade e envolvência são as palavras de ordem aqui, meio que tranquilidade. É muito curioso, porque não é como se ele fosse, tipo... Aqui ele é mais intenso do que o Verso e o Diaboli. Não é como se ele fosse, tipo, aquele calmo xoxo. É meio que como se fosse o Verso, mas... E tão envolvente quanto, mas meio que mais vivo, com mais energia. Eu sei lá, assim, tipo... Suavidade e envolvência meio que são palavras que me vêm muito à cabeça, assim, misturado com, tipo, uma coisa de vida, mas sem ser agressivo. São médios quentes, mas sem ser de uma forma velada. Em termos de tonalidade, eles são muito naturais para mim, sabe? São relativamente frontais e sedosos. Eu não acho fácil fazer uma comparação com o Somnium ST. É como se o ST ele fosse um pouco mais frio e direto, mas não é frio tipo um HD800. É tipo, comparado ao Omni, ele pode ser um pouco mais frio, um pouco mais diretão. É como se o Omni, ele em algum nível, ele trouxesse médios que são muito naturais, mas assim, um pouco embelezados, entendeu? Com uma camada mais de suavidade, de eufonia, de envolvência. Uma coisa meio vinil, sabe? Muito difícil explicar, mas é a sensação que eu tenho aqui nesses médios. E isso, sinceramente, em muitas situações é muito fantástico. Tem muita coisa que você ouve, assim, que é mais apoiada na região média, em que você pode querer justamente essa envolvência a mais. Você escutar um jazz, assim, você escutar músicas com vocais muito marcantes, coisas mais calmas, ele se dá excepcionalmente bem com esse tipo de coisa. E também funciona muito bem com coisas mais vivas, mais vivas e energéticas, porque, ao mesmo tempo, ele não é tão relaxado quanto o Verso, entendeu? O Verso é um fone muito musical e muito envolvente, mas você acaba não tendo necessariamente tanta energia assim. Aqui você tem meio que essas duas coisas andando meio juntas, entendeu? Assim, em termos de dinâmica, né, partindo para algumas coisas um pouco mais técnicas, ele mantém a sonoridade muito grande do Verso do Diaboli, em grande parte que eu acho que tem a ver com esse falante planar magnético, mas eu diria que em termos de dinâmica ele é um pouco inferior ao Somnium ST. Ele perde um pouco daquela característica que faz com que, meio que assim, conforme você vai aumentando o volume, ele vai aumentando o espaço que ele projeta. Assim, ele ainda faz isso bem, mas não tanto quanto o Somnium ST. Ele meio que é um pouco mais cheio, inclusive por isso você acaba tendo uma precisão espacial que não é tão boa quanto do Somnium ST, porque você tem uma imagem que é um pouquinho mais difusa, mais próximo do Verso nesse sentido. Assim, entendam, eu tô falando isso comparando com o Somnium ST, tá? É um fone bastante preciso, mas não é, assim... Por exemplo, o Tangent Prism é um fone que eu acho que é mais preciso em termos de recorte e posicionamento, entendeu? Tonalmente, eu acho que, enfim, como é de se esperar, né? O Omni é um fone muito mais bem resolvido, mas eu acho que em termos de recorte e posicionamento, o Prism ele é mais preciso, porque é isso, aqui você tem uma coisa que é um pouco mais embelezada e acaba ficando um pouco mais difusa, entendeu? Mas é aquilo, ao mesmo tempo eu também vejo isso como mais musical, é uma questão de gosto e do que você busca. Em termos de resolução, como é de se esperar, ele é impressionante. Eu acho que ele é relativamente equivalente ao Somnium ST, apesar dessa precisão espacial ser um pouco inferior. Assim, em termos de capacidade de resolver passagens muito complexas, eles são, me parecem equivalentes e assim, meio que do nível mais alto, sabe? São muito resolutos, né? Qualquer coisa que você vai tocar, eles vão conseguir resolver com bastante tranquilidade, sem soarem embolados, sem soarem confusos. Já nos agudos eu acho que eles são muito próximos. Aqui eu diria até que eles me parecem idênticos, né, em termos de agudos, o que obviamente é um elogio, né? Como eu falei no review do Somnium ST, são agudos com uma sensação muito forte de claridade, né, de extração, uma extração de detalhes muito forte que vem disso, mas de uma forma muito tranquila. É uma proeza assim, dos eletrostáticos, né? Você conseguir ter uma resposta com muita clareza, muito detalhamento, muita transparência, mas sem meio que fazer isso de uma forma agressiva. Ele não joga os detalhes na sua cara, né? Eles estão ali.
Então, assim, você tem agudos que são muito articulados, muito claros, muito detalhados, mas sem serem presentes demais, né? Em termos de presença, eu não acho que ele seja um fone exagerado. Não vejo pessoas achando que ele tem meio que agudo demais. A minha única crítica é uma que eu fiz aos outros Audio Dreams que usam esse falante eletrostático, que é o seguinte: às vezes o timbre pode ser um pouquinho fino, meio que como se fosse um Sennheiser E900. Tipo, os agudos do E900 são melhores, como eu falei no review dele, assim, são os melhores agudos que eu já escutei no in-ear, porque eles me parecem mais articulados, mas eles têm esse timbre um pouco mais fino, assim como o Omnia. O Omnia também segue um pouco essa linha. E isso é uma coisa que eu não... Essa característica, né, de ter timbres um pouco mais finos é uma coisa que eu não reparei em outros fones que eu testei depois, que usam falantes eletrostáticos também, né? Tipo o próprio Moondrop Variations, ele é menos claro, e meio que assim, tem menos atividade nos agudos, mas ao mesmo tempo são agudos que são um pouquinho mais polidos. Aqui você tem uma coisa que é isso, é um timbre fino, é uma coisa às vezes um pouquinho... passa uma sensação de ser um pouquinho mais suja. Assim, eu não quero que vocês, tipo, sei lá, tem o Unique Melody Mesh MK2 também. Essa foi uma adição muito breve, mas assim, eu também acho que ele segue uma linha um pouquinho mais refinada. Mas assim, cara, continuam sendo agudos absolutamente fantásticos, tá? Que tem assim, são muito realistas, tem muita extensão, tem uma ótima presença. E uma capacidade assim, sensacional de extração de detalhes, né? Só tem algumas características em que eu até conheço fones que podem ser um pouco mais interessantes, né? Tipo, em termos de articulação. Como eu falei, o Sennheiser E900 ainda é superior. E o Moondrop Variations ele é um pouco mais polido, mas você paga um preço porque ele é menos claro, né? Certamente, consideravelmente menos detalhado do que o Omnia, né? O Variations. Então, assim, aqui você continua tendo agudos assim, de um nível realmente muito alto. Concluindo, eu não diria que o Omnia é melhor do que o Somnium ST. E acho que a própria Audio Dream não posiciona ele como sendo. Ele é simplesmente uma visão um pouco diferente. É como se o Somnium ST seguisse uma linha de referência e o Omnia fosse meio que um upgrade do Verso. Que, como eu disse na avaliação dele, é uma outra pegada. É meio que um fone mais musical, envolvente, menos objetivamente neutro. E isso faz com que o Omnia seja uma proposta diferente, mas extremamente interessante, né? Assim como o que aconteceu com o Verso, né? Nessa analogia com o 7 Hz Timeless, é mais ou menos o que eu posso falar aqui, né? Eu acho que, enfim, pode ter... claro que relação com os benefícios, né? Valor é uma coisa subjetiva, né? Vai ter muita gente que vai falar, cara, mas não faz sentido custar 20 mil reais. Tá ok, tá bom, né? Mas pra mim, ao mesmo tempo que eu não coloco ele acima no Somnium ST, eu não coloco ele abaixo, entendeu? Eu vejo ele como um fone tão impressionante quanto. É um fone que tem uma pegada que segue um caminho mais musical e envolvente. E isso pode ser incrivelmente sedutor, né? Como eu falei, os médios aqui são especiais. Assim como no caso do Verso, né? O Verso é um fone que me encantou muito, justamente porque ele tem uma região média que eu acho incrível, né? Eu não consigo tanto apontar por quê, mas é tão suave, é tão tranquila. Aqui é como se fosse, de novo, assim, um Verso mais vivo, mais energético, né? E mais técnico também, com agudos mais interessantes, com graves mais interessantes. Então, o que eu posso dizer, assim, é que aqui a gente tem um nível, mais uma vez, absurdamente alto. E no final das contas, é mais um fone da Audio Dream que entra no time dos melhores fones que eu já escutei até hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.